falar sobre o Xamarin, vou fazer uma pequena introdução sobre o Xamarin, vou-vos passar alguma informação que eu acho que é extremamente importante para quem tem interesse na plataforma e quiser fazer desenvolvimento de aplicações mobile usando Xamarin, que é para depois, quando for para o terreno, escolher. O meu objetivo de hoje é vocês terem uma noção sobre a plataforma e terem noção de alguns pontos que são extremamente importantes para o desenvolvimento de cross-platform usando Xamarin. O meu nome é Sara Silva, muitos de vocês se calhar já me conhecem, deve ser a das maiores stampers aí no Facebook e comunidades. Vou fazer este ano 10 anos em que participo em comunidades, comecei com Portugal a programar em 2005, 5 de agosto de 2005. Conheço muita malta dessa altura, velhos tempos, em que a gente andava atrás de capicuas no fórum. Sou Microsoft MVP, recentemente, semana passada, recebi o título de Xamarin MVP, mas pronto, vamos falar de coisas mais interessantes. Como eu vos disse, vou-vos dar um overview sobre o Xamarin. Vamos falar do cross-platform usando Xamarin e vou falar depois um bocadinho de Xamarin Forms, e só no fim de eu fazer este overview em termos teóricos é que nós vamos andar aqui a navegar um bocadinho no terreno e vamos mostrar alguns projetos, algumas demos, para depois vocês perceberem e ganharem sensibilidade sobre o assunto. Tudo aquilo que eu vou mostrar está neste momento online. Muito deste trabalho foi feito pelo INEI, e então atualmente eu tenho as demos e guias que qualquer pessoa pode depois pegar e fazer com calma cada uma. Mas pronto, a minha ideia é ter aqui um overview. Só para ter uma ideia em relação a vocês, quem é que aqui já instalou o Xamarin tudo? Okay. E quem é que aqui já programou o Hello World? Okay. E mais do que isso. Ok, uma pessoa. Ok. Aqui isto também me ajuda a perceber o povo aqui em questão. Ok. Como muitos de vocês já devem saber, a Xamarin permite-nos desenvolver aplicações para várias plataformas. Atualmente conseguimos, através dos produtos da Xamarin, conseguimos abranger um número elevado de devices. Neste momento vocês podem ver aqui um conjunto de devices, seja Android, seja, que deve ser no Moto 360, deve ser os óculos da Google, se não estou em erro. Depois temos a nível do Windows. Digamos assim que nós, com uma plataforma, acabamos por conseguir fazer o desenvolvimento. E porquê Xamarin? Porque eu, com o Xamarin, eu vou ter uma interface nativa, vou ter uma performance nativa e as APIs também são nativas, apesar de... São nativas? Como? Mas aquilo não é C#, não é Java. No fundo aquilo é Java. Porquê? Porque o que a Xamarin fez foi pegar nas APIs de Java e de Objective-C e, através do conceito de bindings, eles criaram a ligação com C#, que depois eles tiram partido da compilação para depois fazer toda a geração dos packages para cada uma das plataformas. E como eles estão a usar as APIs nativas, vamos ter tudo nativo, inclusive à plataforma. Se pensarmos ao nível de aplicações híbridas, nós, nas aplicações híbridas, estamos a correr num browser e vamos ter a performance de um browser, vamos ter os bugs de um browser e não temos a API como temos no Xamarin. O que isto significa? Significa várias coisas. Quando nós falamos em Xamarin, há muitas pessoas que perguntam: então onde é que está o Windows Phone da Xamarin? Não existe o Windows Phone da Xamarin. Tudo o que é APIs do Windows é a Microsoft que dá. Seja para Windows Startup, seja para Windows Phone, é a Microsoft que disponibiliza isso. Depois, se nós quisermos então as APIs para iOS e para Android, então nós vamos ter então as APIs que são da Xamarin e a Xamarin
que nos fornece. Quando nós compramos, são duas licenças em separados, ok? Não é chegar lá, comprar ambas e pronto, já está, não. Se eu quero chamaria iOS, eu pago para o chamaria iOS, se eu quero chamaria Android, eu pago para o chamaria Android. Depois, o que é interessante nisto? O interessante é a reutilização das APIs. Se vocês virem aqui na parte de baixo desta imagem, nós temos referências que são comuns, que são da plataforma .NET, certo? Depois já temos a parte que é específica da plataforma para cada uma delas, e é aí que entra a Xamarin, e é aí que nós depois tiramos partido do que a Xamarin nos fornece. Então significa que nós podemos fazer, por exemplo, biblioteca de lógica de negócio, pode ser comum entre o desenvolvimento do Android e o Sim, é isso que a gente já vai ver com a seguir. Eu vou já mostrar mais à frente. Depois, se tiveres alguma dúvida mais à frente, depois já vemos isso. Okay. Em relação àquilo que eu agora estava-vos a falar, da diferença entre o que é que eu desenvolvi para Xamarin, com Xamarin, ou desenvolver aplicações híbridas. Quando eu falo híbridas, eu falo, por exemplo, no Corda ou no PhoneGap, como quiserem chamar, e soluções do género. Nós com Xamarin, nós vamos ter acesso a 100% da API e eles dizem e garantem que, assim que a Apple ou a Google disponibilizar algo, passado poucos dias, eles também estão a pôr no mercado o suporte para Xamarin. Não sei especificar o tempo, mas eles, pelo que eu sei, eles garantem. Depois, os controlos serem nativos. Isso tudo tem uma vantagem enorme, porque se nós tivermos uma aplicação híbrida, nós estamos perante um botão de HTML ou CSS. E outra coisa, nós ao nível de aplicações híbridas, que é uma das coisas que às vezes me faz mais confusão, é que nós não temos a API toda disponível. Imaginem o seguinte, imaginem que eu vou fazer uma aplicação com Xamarin em que eu preciso do slider, daquele menuzinho que vamos ter na aplicação. Enquanto eu na Xamarin já tenho isso, não é? Eu, numa aplicação híbrida, eu tenho que implementar isso, ou por acaso encontro alguém que já fez qualquer coisa que até funciona, mas afinal tem muitos bugs, entende? E muitas das vezes aquilo que eu reparo e noto é que as pessoas perdem tempo a inventar a roda, que acho que é um desperdício de tempo no sentido em que estão a desenvolver algo, por exemplo, a Xamarin já dá de borla, e que se calhar se a gente for para uma solução de Xamarin já estamos a ganhar tempo porque já temos aquilo e vamos nos poder preocupar com outras funcionalidades. Em vez de estarmos ali a ver se o drawer faz o comportamento certo, se renderiza bem, e se quando eu faço o clique está a fazer a ação correta, isso tudo, a meu ver, é uma perda de tempo. Eu já fiz alguns controlos, quando trabalhei numa empresa do Porto, e fazer controlos é bastante complexo, principalmente quando nós temos que ser perfeitos, e se forem para vender, ainda pior. Depois, a forma como tudo é gerado. Enquanto que nós na Xamarin compilamos, ele cria o package, e esse package depois é instalado lá na aplicação, e todo o debug que é feito quando estamos a fazer o desenvolvimento, tem a mesma experiência que temos no Visual Studio de uma aplicação da web, uma aplicação web. Nós, ao nível do browser, não gostei da experiência que tive. Porque andar a fazer debug de JavaScript não é algo que seja assim tão interessante. Se calhar quem tem experiência em C# com o debug vai dizer que é muito mais fácil, mas pronto, aí eu não entro muito em discussão, porque também da minha parte pode faltar alguma experiência e eu com JavaScript tenho alguns blue screens simultâneos. Já agora uma pergunta, mas ele faz geração de código JavaScript, ele gera mesmo, ou é código JavaScript desenvolvido por nós? Não, o JavaScript é desenvolvido por vocês. Okay. No Corda, ou então estás a usar jQuery, ou estás a usar Candy UI, entendes? Pois, exato. Só que, por exemplo, a experiência que eu tive o ano passado foi que eu perdi 2 semanas a fazer debug de JavaScript, quando depois cheguei à conclusão que aquilo era um bug, reportei como um bug e eles disseram, pois é. É um bug. É um bug. E depois eles queriam que a aplicação que eu estava a fazer fizesse o comportamento que fazia em iOS e em Android e não fazia.
E depois é uma dor de cabeça. Depois tens que resolver um problema que tu não fizeste o código. Epá, não digo que, pá, software tem bugs, não é? Não há nada que seja perfeito e software tem bugs, mas pronto, digamos que se calhar a experiência que tu tens a fazer debug é muito mais fácil em termos de desenvolvimento do que estás a fazer web, porque depois tu estás a trabalhar sempre ao nível do browser e eu, na minha opinião, quando tu entras ao nível do browser, tu vais entrar na guerra dos browsers, dos standards, dos CSS, renderiza, não renderiza. Mas hoje em dia isso já está mais. Mas não quer dizer que esteja correto nos telemóveis. Não quer dizer que esteja correto nos telemóveis. Porque tu depois vais para o Windows Phone e é a mesma coisa que tenhas o IE e depois no iOS e no Android podes ter o Chrome e o Safari por aí fora, porque a coisa funciona bem. Pá, acredito que. Legal, não preferência, sério. Sim. Aquilo que eu normalmente digo é, opá, és um programador do web, se calhar consegues fazer um desenvolvimento mais rápido com o código, epá, mas se calhar nunca vais ter a qualidade de final, se calhar podes fazer com chamarim. E às vezes eu acho que se calhar é preferível as pessoas fazerem uma pequena demo e terem sensibilidade daquilo que acham que lhes faz mais sentido. Até porque os requisitos da aplicação é que ditam as regras. Não podemos ir sempre pela teoria, mas sim pela prática. E isso vamos ver depois a seguir em relação ao Forms. Eu sou super fã do Xamarin Forms e, no entanto, aquilo que eu normalmente digo é que as pessoas têm que ter atenção que o Xamarin Forms pode não ser a solução para todas as aplicações, depende muito dos requisitos. Mas isso é como nada é perfeito. Sim. Pronto. Depois, ao nível de produtos, o que é a Xamarin nos fornece? A Xamarin atualmente tem um leque muito grande de produtos para nos ajudar no desenvolvimento das aplicações, desde o desenvolvimento aos testes e também à parte de analytics. Então, o que é que vamos ter? Vamos ter o Xamarin Platform, que é constituído pelo Xamarin iOS, pelo Xamarin Android e pelo Xamarin Studio. E também inclui o Xamarin o plugin da Xamarin para Visual Studio. Isso é o que constitui, digamos assim, o pacote da plataforma. Depois vão ter o Xamarin Insights, que não é mais do que fazer track de analytics da aplicação, que ainda estava ou está em preview. Acredito que em breve até saia de preview, mas acho que ainda está em preview. Está em preview, qualquer pessoa pode usar e testar e abusar. Depois, também muito interessante, e na PT Show gostava de um dia destes falar sobre isto, é o Test Cloud. O que é o Test Cloud? O Test Cloud não é mais do que termos acesso a N devices físicos em que nós programamos quais são as relações que nós queremos e a aplicação depois vai ser instalada em devices reais para garantir que a aplicação se comporta corretamente nos vários devices e com isso vai fazer, digamos assim, vai permitir fazer um filtro de problemas, porque se eu não estou em erro, existem 19.000 devices diferentes de Android. Acho que é isto, acho que não estou enganado. Se não for, também é por aproximação, mais uns erros, vai dar esse valor. Pronto, aqui está aquilo que eu estava a falar. Depois temos o Android Player, que é um simulador que a Xamarin está a desenvolver, ainda está na versão preview, tem muito bom aspecto e vocês vão vê-lo a seguir. Depois temos o Component Store, que é isso. O Component Store não é mais do que um género de nugget. Para quem não conhece os nuggets é pacotes de código ou pacotes de código de DLL ou apenas pacotes de DLL que nós podemos incluir no nosso projeto. As componentes acabam por ser um bocadinho mais. Porquê? Porque para além de trazerem as DLLs, trazem exemplos, trazem referências e ajudam a que a pessoa depois use a componente, que às vezes nós encontramos um nugget, mas depois nem sabemos como é que aquilo funciona, porque não existe grande documentação. Hoje em dia as pessoas já se preocupam um bocadinho mais com isso. Mas pronto, nós no Xamarin Studio e no Visual Studio, no Visual Studio não temos acesso a isto, acho eu. Acho que é só no Xamarin Studio, acho que sim.
porque o Xamarin Studio inicialmente não tinha suporte para nuggets, agora já tem, então acho que eles começaram com o componente só. Mas eu não queria estar a mentir, posso estar a errar, mas eu penso que foi isso. Depois o Xamarin Forms, que não é mais do que uma framework que permite abstrair todas as plataformas, de forma que eu tenha uma interface única, um código único da interface, e ele acaba por fazer uma abstração da implementação depois para cada uma das plataformas. O Profiler não é mais do que uma tool que a Xamarin nos dá para perceber de que forma é que a aplicação está a se comportar. E o Scanner vai pegar, imaginem que eu tenho uma aplicação Windows Phone e preciso saber como é que aquilo se vai comportar para fazer o port para Android e iOS. Eu basta correr aqui no Scanner e ele vai me dizer qual é que são as DLLs que são compatíveis, e assim vai me permitir dizer que 75% do meu código é partilhável. Depois, outro produto que é a Xamarin University basicamente serve para certificar e ensinar o pessoal a aprender, digamos assim. Diga-me só uma coisa, todos esses produtos, quais produtos é que estão abrangidos por aquele estudante, não sei das quantas que é que O estudante, tu atualmente estás, os estudantes atualmente, eu tenho isso depois ali, deixa-me ver, está aqui a tua resposta. Foi muito rápido, fiz um slide em 5 segundos. Pronto, o que é que os estudantes atualmente têm acesso? Quem for contribuir, quem contribuir para projetos open source, imagina que vocês agora têm uma ideia espetacular como criar uma aplicação para a pista programar. Criam um projeto e, como é open source, podem falar que Xamarin e têm acesso às tools. Os estudantes têm acesso às tools e depois também têm acesso ao Visual Studio. Portanto, os estudantes, o que é que vão ter acesso? Ou Xamarin iOS, Android, Xamarin Studio e agora também o plugin para Visual Studio, que é espetacular. Não digo que o Xamarin Studio seja mau, atenção, não é? Mas quem tem uma experiência de vários anos, como eu, de Visual Studio, eu prefiro muito mais o Visual Studio, até porque tenho o Richard que faz magia, não é? O plugin é bom ou foi irónico? Qual é este? O plugin do Xamarin para o Visual Studio. Não, o plugin é fantástico. Pronto, boa. É mesmo bom. É mesmo bom. Não, da maneira como disse, parecia. Eu só uso o Xamarin Studio para fazer print screens. Ok. Preciso. Tenho a experiência do Visual Studio, não é? Já programo no Visual Studio há uns anos, e depois tenho o Richard que faz magia e ajuda-me a encontrar coisas que eu tenho que fazer, não é? É mais interessante. Mas também está muito interessante o Xamarin Studio, e em alguns casos eu tenho que correr no Mac o Xamarin Studio. Não é muito frequente e até agora só usei mesmo para fazer print screens. No entanto, há funcionalidades, e eu sei de uma, que só consigo, vou dizer qual é, porque eu tenho uma demo sobre isso, que é, quando eu uso uma fonte no projeto, em que eu tenho que adicionar o fecheiro da fonte, eu tenho que ir ao info plist, dizer para ele usar aquela fonte. Eu no Visual Studio não consigo fazer. Mas se eu for ao Xamarin Studio, eu já tenho lá o separadorzinho bonito e consigo escrever manualmente. Enquanto no Visual Studio eu tenho que ir ao XML e tenho que escrever o código. Se fizer as neiras, estraguei aquilo, não é? Daí, mas acredito que mais tarde ou mais cedo as coisas estejam ao mesmo nível. Mas pronto, pode haver um pormenorzinho ou outro que falhe, até porque eles começaram inicialmente com o Xamarin Studio e só muito mais tarde é que veio o plugin para o Visual Studio. Sara, eu estou abrangido pelo programa da Microsoft do DreamSpark. Então, já tens Também lá... tem acesso a isso? Sim, sim. Okay. Eu publiquei no sábado um print screen ali do Luís, em que mostrava
que vocês entrando na vossa conta do DreamSpark tinham lá a dizer a obter a licença de Xamarin. Até porque eu acho que agora é só por aí que tu consegues ter acesso, ou seja, eu acho que tu podes ir ao site da Xamarin e submeter o formulário, mas eu acho que é muito mais rápido ir ao DreamSpark porque já estás validado como estudante, então o processo é mais rápido. Mas eu, como eu não sou estudante a esse nível e não tenho essa conta, eu não tenho experiência sobre isso. Ok. Mas o Luís talvez já tenha tido. Já seja ao outro. Não tive resposta de lá, pelo menos ao fim. Mas É porque tem que mandar um e-mail. Gera um e-mail, não é? Aquilo Manda-te para uma página do Xamarin. Eu estou também do DreamSpark e Sim. queria fazer download do Xamarin. Sim. E então aquilo vai para uma página do Xamarin, digamos assim, dizer que eu sou estudante. E agora, mas olha, escreve lá aqui o teu nome, o teu e-mail e solicita. E diz qual é a escola que estás a frequentar. depois eles vão enviar um e-mail a pedir um certificado, provavelmente de matrícula, para comprovar que se és Ou vou perguntar à Microsoft, porque eu vou a partir eu tenho os códigos Microsoft como estudante. O que eu sei é que o processo é manual. E se eu não estou em processo é manual, daí eu acho que está a demorar um bocadinho mais. Mas esta semana recebi um e-mail relativamente a isso, em que pronto, me disse para contactar diretamente a Xamarin, até porque são coisas que me são alheias, não é? Sei que é preciso preencher o formulário, sei que eles depois precisam de um certificado e só depois é que dão a licença. Mas não há nada como ir para o Twitter fazer barulho para conseguir sempre. Às vezes resulta. Pronto. Então, o que é que também vamos falar agora? Vamos falar então do que é isto do cross-platform e o que é que isto vem me ajudar no meu dia-a-dia, não é? Eu já tenho interesse com partilha de código praticamente desde 2012, quando eu comecei a partilhar código entre o Windows Phone e o Windows Startup. Na altura eu não podia partilhar XAML, mas podia partilhar, digamos assim, os code behind, as minhas classes, o meu modelo, as minhas view model. Como é que eu fazia isso? Ou fazia através dos linked, linkava os ficheiros, ou então metia uma shared folder e depois adicionava aquele ficheiro ao projeto. Entretanto, para resolver esse problema, a Microsoft teve uma ideia brilhante e criou uma coisa chamada PCL, que é a Portable Class Library. E o que é isso? A PCL não é mais do que uma biblioteca que te permite selecionar quais são os targets para o qual aquela biblioteca vai suportar. Ou seja, quando eu gerar uma DLL daquele projeto, aquela DLL vai poder ser referenciada a um projeto de Xamarin iOS, a um projeto de Xamarin Android ou Windows, depende do consumo dos targets que eu selecionar. Quanto mais targets eu seleciono, mais pequeno é o meu subset. Porquê? Porque eu estou a fazer a interseção das APIs, não é? Quanto menos plataformas eu estou a adicionar, mais eu estou a abrir o leque. Pronto. A PCL é fantástica. Eu muitas vezes prefiro usar uma PCL do que usar os ficheiros linkados. Porquê? O ficheiro linkado, se eu tenho um único ficheiro que está a ser usado em vários projetos, quando eu vou para o projeto A e altero este, eu, se não for ao projeto B verificar se o ficheiro está ok, se está a compilar, eu posso estar a criar aqui compatibilidade do mesmo ficheiro para vários projetos. Então eu tenho que andar sempre ali a correr, a ver se as coisas realmente funcionam. Uma PCL é diferente, porque uma PCL acaba por ser algo que está isolado, eu sei que vai correr nas plataformas que eu quero, e se eu compilar uma vez, aquilo vai funcionar depois nas outras plataformas. Mas pronto, em alguns casos pode haver pessoal que prefira os ficheiros partilhados, até porque depois também é possível usar a estratégia das diretivas para dizer, olha, este pedaço de código é para iOS e este pedaço de código é para Android. Depende muito da estratégia que as pessoas queiram. Na minha opinião, e a experiência que eu tenho é, com ficheiros linkados e diretivas, consegues fazer mais asneiras do que se tivesse uma PCL.
consegues chegar ao fundo da javardice nos linkados, porque a certa altura já tens tantos ifs e elses de diretivos que já estás a misturar ali e não estás a abstrair a tua lógica da tua aplicação. Então, se tiveres uma PCL, tu és obrigado a teres essa abstração. De que forma? Tudo o que está na PCL não interessa de que plataforma é. Ok? E então acabas por te focar mais, tipo, em cada um dos projetos vais ter, então, a especificidade e, digamos assim, depois, ao nível da PCL vai estar mais abstrato. E nós já vamos falar mais disso, eu estou já a adiantar um bocado em relação aos slides, mas pronto. Problema inicial, 3 plataformas, 3 developers, 3 tools, 2 sistemas operativos. Com o Xamarin, o que é que acontece? Podemos ter uma tool e vamos ter sempre 2 sistemas operativos, porque em iOS nós precisamos sempre de ter um Mac para fazer o build da iOS. Enquanto a Apple não abriu mãos disso, nós somos sempre obrigados. Mas pronto, em relação ao que tu estavas a falar há bocado, Paulo, então nós vamos ter uma camada que vai ser partilhada entre as 3 plataformas e depois vamos ter uma camada mais pequena, que basicamente é a interface e especificidades da API que não vai ser partilhado, porque não pode. Por exemplo, se nós pensarmos assim, o acesso da API de GPS é diferente das 3 plataformas. Então eu não vou poder partilhar isso entre as 3 plataformas, porque é diferente. Né? Os nomes pode ser, um pode ser batata, outro pode ser cenoura. Não interessa. Então nós temos que ser smart e criar depois a tal camada de abstração. E então, mas o shared, a parte do shared é, imaginem que eu tenho um acesso a um web service. É para não ter que fazer 3 vezes. Se eu tiver que corrigir bugs, é para só corrigir uma vez. E é muito fixe, porque depois poupa-me tempo. Eu depois posso me preocupar em fazer mais funcionalidades em vez de andar a corrigir 3 bugs diferentes em várias plataformas, porque depois eu preciso de 3 developers com conhecimentos diferentes. Ou então acontece aquilo que muitas vezes eu vejo, que temos tipo o gajo que faz iOS, eu que faz Android e depois também são algumas coisitas do Windows, então vai lá dar umas cacetadas e então se nós tivermos developers de .NET que consigam facilmente corrigir as coisas, mesmo que não tenham o conhecimento fundo da plataforma, como é .NET, ele vai acabar por chegar lá mais facilmente, porque é uma única linguagem, em vez de ter conhecido 3 linguagens diferentes. Mas pronto, esta discussão acaba por ser, pode se estender e pode haver pessoas com outras argumentações e assim, pronto, digamos que isto é algo importante. Mas só aquilo que o Alberto já estava a adiantar e que não devia, que é aquilo que eu estava a dizer. Então o que é que nós temos? Temos a aplicação da iOS, da Android e do Windows, certo? E depois vamos ter então a camada shared. Então, aqui ao nível da iOS, ou de qualquer uma, vamos ter então uma layer que é só da aplicação, que é específica, a API. Vamos ter a parte de interface que também é específica e depois vamos ter as assemblies, que é tal, as APIs de Bluetooth, GPS e por fora. Depois, o que é que nós podemos meter aqui? Que representa muita coisa da nossa aplicação, que é a parte de negócio, a parte de acesso a dados e pronto, acesso aos serviços. E isto representa, eu quase que diria que isto é capaz de representar, se calhar, acima de 60% da aplicação, e se não diria, se calhar 75% da aplicação, porque se nós tivermos muita lógica, diz. Eu ia fazer essa pergunta, pela tua experiência, verificas realmente que possam mover os 10%, mas... Tens aqui uma porcentagem muito elevada. Muito elevada. Sim, porque aqui só tens interface. E tu aqui, por exemplo, ao nível da Android, tu consegues fazer a interface de Android, de chamaria Android, é XML de Android. Imagina que tens uma aplicação de Android. Tu consegues trazer essa interface para aqui. Depois tens que fazer a lógica toda do negócio, a nível C#, mas a interface, digamos assim, definir os botões, onde é que eles ficam, os estilos e por aí fora, tu consegues definir ao nível do XML, mas isso é mesmo específico e
pronto. Agora, se a tua aplicação realmente só tiver focada a nível da interface, é pá, se calhar nativo aqui é a tua Mas solução. há respostas nesse sentido. Porque se a gente formos ver, a grande maioria das aplicações está dependente de um web service. Quer dizer que a lógica de negócio normalmente está fora da aplicação. O que existe é um modelo que é mapeado por um web service e existe alguma interação entre Depende o muitas modelo vezes e o envio, não é? certo, mas isso também depende muitas vezes dos requisitos da aplicação, a meu ver. Porque tu podes em alguns momentos precisares de ter também a lógica do lado da aplicação, o que eu não gosto, mas porque é pá, para evitar de teres constantemente a ligar-te a um servidor, até porque a tua aplicação, se não trabalhar offline, se calhar os utilizadores podem não gostar desse. Certo. E, pá, depende muito dos requisitos das aplicações. Se tiveres muitas animações, se tiveres coisas que são muito específicas da plataforma, se calhar a tua solução pode não passar por cross-platform. As pessoas têm que ver o cross-platform como algo que lhe vais reduzir o tempo de desenvolvimento e custos. Mas não quer dizer que tu fazes o desenvolvimento para as 3 no tempo de uma aplicação, que é o que as pessoas muitas vezes pensam. Então, se calhar fazes menos tempo, mas preciso. Depois também depende muito da experiência que quem estiver a desenvolver tenha e da reutilização do código que seja feito entre os projetos e da estratégia toda envolvente. Da tua perspectiva, como é que é a curva de aprendizagem para dominar, por exemplo, gerir o código partilhado e interagir, por exemplo, com o UI destas 3 plataformas que a gente Eu acho que o maior. Eu percebi, a gente temos que conhecer as APIs de cada uma delas, não é? Para poder desenvolver a UI. Sim, ao nível da interface, sim. Por exemplo, eu como uso muito forms, eu estou mais verde, por exemplo, a fazer as interfaces ao nível de chamaria Android e iOS. E daí eu funciona para os 3, é isso? E é isso. E eu com forms consigo fazer para as 3 plataformas sem saber o que é que pode estar por trás. É um bocado isso. Agora, quando eu tenho que fazer coisas específicas da plataforma, aí eu depois já tenho de estudar a API, mas depois é uma pesquisa, resolve o problema e depois muitas das vezes já tens plugins que resolvem o problema. Por exemplo, havia um plugin que era para partilha, apesar de ter lá uns bugs que era para partilha, mas depois tu consegues ver o que é que eles fizeram e assim, pá, depende muito do que fizeres, mas aquilo que eu vejo é que o básico é saber a estratégia de partilhares o código, fazeres o teu avião model que é reutilizado depois pelas interfaces, assim como os data service. E a gente já vai ver com o share service como é que fazemos a estratégia da partilha. Uma coisa muito importante que desde que comecei a fazer mobile tenho batalhado um bocado nisto é: usem o padrão de desenvolvimento Model View Model. Porquê? A vossa interface hoje é de uma forma, amanhã pode ser de outra. E se vocês usarem este tipo de padrão, vocês depois, a interface pode cair toda, mas depois toda a lógica que está por trás, todo o comportamento da aplicação não precisa de cair, não precisa de, digamos assim, de ser desenvolvido. E lá está. Depois podemos, digamos, reutilizar, porque vamos ter a view que vai se ligar através de data bindings e comandos ao view model, que é abstrato à plataforma. O view model nunca vai saber qual é a sua plataforma, ok? Pode ter um serviço que lhe dá a informação se está numa plataforma ou noutra, mas digamos assim, é como se fosse uma variável de sistema e não está, digamos assim, dependente da plataforma. E depois temos o model, que é um modelo que vai estar também conectado através da view model. Depois há todo um conjunto de notificações que é disputado. Há uma interface que é muito conhecida, que é o iNotify Property Change, que deve ser utilizado para quê? Que é para, quando eu altero, imaginem que eu tenho um objeto pessoa, tem idade, se eu altero a idade e tiver o iNotify Property Change, ele vai disputar, e ao disputar
ele vai atualizar automaticamente a interface, porque a interface depois pega nas classes que implementam aquela interface e fica à escuta dos eventos. E pode dizer, uma branca. Este problema vai resolver, para quem já é programador há algum tempo, devia se lembrar, imaginem uma textbox que antigamente a gente tínhamos no código o evento quando a gente escrevia, né? E depois a gente começava a escrever, aquilo despoltava e nós pegávamos no valor que estava na textbox e metíamos num objeto. Pronto. O Notify Property Change vai resolver esse problema. Nós não podemos estar ali a escrever que agora aquela propriedade tem aquele valor. Alguém resolver? Não. Pronto. É extremamente importante isto. Quem já desenvolveu aplicações Windows está muito habituado a achar este padrão porque já é batido. Esta imagem já é bastante antiga, mas gosto muito dela porque ajuda a perceber. E agora com o Xamarin também é recomendado isto. Depois, aquilo que eu também tenho estado a batalhar, que é o padrão de abstração. Nós temos que saber abstrair quando nós temos, digamos assim, funcionalidades que são específicas da plataforma. Então, de uma forma geral, nós vamos ter uma ViewModel, okay, que vai conhecer a funcionalidade X, mas ele vai conhecer a abstração dessa funcionalidade. Normalmente em C# é definida através de uma interface. Okay? E depois, para cada um dos projetos, então nós vamos ter a implementação dessa funcionalidade que terá que implementar aquela interface. Ou seja, a ViewModel sabe, conhece a interface, que é a funcionalidade X, que tem métodos e propriedades pré-definidos e depois todas as classes que implementem essa funcionalidade têm que satisfazer aquelas necessidades, que é para quando a ViewModel dizer, olha, dá-me cá as batatas, o Windows Phone dá-lhe as batatas, dá as suas batatas e por aí fora. E nós já vamos ver isto em termos de código. Porque isto tudo também é importante, tanto a parte do padrão de ViewModel como do padrão de abstração. É que depois nós conseguimos que a nossa aplicação seja testável. Não podemos correr testes unitários sobre o nosso código, que conseguimos testar, e depois quando o pessoal diz, isto está a arrebentar. Não, meus testes passaram. Se calhar é porque alguém anda lá a fazer as geneiras e entretanto partiu um teste. E isso é extremamente importante, porque se nós estivermos a fazer uma funcionalidade, fizemos o seu teste, nós vamos encontrar os nossos erros e vamos garantir que aquilo que nos mandaram fazer, nós testamos. Se não foi testado, vai dar erro mais tarde ou mais cedo e a gente vai conseguir depois criar um método para replicar aquele erro e corrigirmos. Se a seguir vier alguém que faça as neiras, depois o teste vai bater e já sabemos a quem é que a gente vai dizer quem é a culpa. E nós ficamos descansados. Daí ser extremamente importante. Depois, a parte fixe que eu gosto, que é o Xamarin Forms. Mas eu digo sempre, o Xamarin Forms pode não ser a solução para tudo. Eu gosto muito, sou muito fã do Xamarin Forms. Porquê? Porque isto vai-me reduzir, a não ser que eu tinha 3 plataformas, 3 tools, 3 developers, passei para uma tool, um shared code e uma porcentagem mais reduzida de cada plataforma. Com o Xamarin Forms a coisa ainda reduz mais. Porque eu escrevo um código para a interface e ele depois vai correr nas suas plataformas. É claro que há algumas customizações que podem ser fazer e para isso existem os renders, mas aqui temos um desenvolvimento muito mais rápido. Se não for muito complicada a aplicação, o Xamarin Forms pode ser interessante. O Forms não é só a base, não é? Pode desenvolver sobre isso. Se pode desenvolver sobre isso. Sim, tens os renders que permite estender. O Xamarin Forms tem como base as guidelines de cada plataforma. Ele tenta cumprir com os guidelines de cada plataforma. Depois, cada um pode customizar, pode chegar ao Android e dizer, olha, eu não quero aqui este ícone no back button, no action bar, e quero o ícone que me apetece. Ou então vai esconder e não mostra. Faz a customização, que é muito, muito interessante. Uma coisa que eu não falei, e que aproveito agora para falar, é, imagina que tens uma aplicação em Android, que é um componente teu, tu já
tinhas há anos e que é bem fixe, tu podes trazer esse componente para o Xamarin. Ok? Tu, através dos bindings, tu consegues fazer os bindings para ser sharp, tens é que os definir, e tu consegues reaproveitar o teu componente, o que é fantástico, a meu ver. Depois, as coisas também têm que ser bem feitas para que aquilo depois também funcione e corra bem, mas pronto, digamos que é fazível. E isso é muito bom para as empresas que têm componentes e reutilizam entre as várias plataformas e conseguem trazer esse esforço para aqui. Ainda não fiz isso, cheguei a ver um exemplo que era do SDK do Live da Microsoft de autenticação, e aquilo não é mais do que o XML que está lá a fazer a conexão entre as várias classes, métodos e por aí fora. E pronto, cá está aquilo que nós estávamos a ver dos chamariformes, que é, eu tenho um código, neste caso é em C#, não é em XAML, e vou ter as 3 plataformas, que é fantástico para meu ver, porque imagina que nós temos uma ideia espetacular e tipo, nós precisamos que aquilo seja mostrado com rapidez a alguém. Se calhar os chamariformes pode ser uma solução brutal. Eu escrevo uma interface, meto o protótipo daquilo facilmente à frente do cliente, depende depois também dos requisitos da aplicação e por aí fora, é preciso ter sempre isso em mente, mas pode ser uma solução espetacular. Por exemplo, a aplicação do Radares Portugal está a usar os chamariformes. E mais aplicações, eu acho que a aplicação que está da Caixa Agrícola, que foi desenvolvida pela uma empresa em Portugal, foi também com o chamariforme. Depende, não tenho bem certeza, mas eu acho que sim. Depende muito do que se pretende fazer. Eu acho que o importante no meio disto tudo é a pessoa ter noção dos conceitos, do básico, dos chamariformes e do nativo, e do chamari iOS e chamari Android. Pelo menos a base, que é para conseguir ter a percepção quando olhar para os requisitos numa aplicação e dizer, não, neste caso aqui temos que usar mesmo Android porque temos muita especificidade de Android. Em alguns casos isso pode acontecer. No entanto, a API está disponível em Xamarin Android, ok? Mas a complexidade às vezes da aplicação pode levar a preferir o nativo ao cross-platform, ok? E o cross-platform, como eu disse, é reutilização de código, minimização do tempo de desenvolvimento, minimização de custos, mas é preciso também ter a base que é isto que eu vos estive a transmitir para depois saber reutilizar. Agora vou passar por código, vou-vos mostrar algumas coisas. Nós vamos ver o caso do padrão de abstração e vamos ver, eu vou mostrando e vou-vos falando para vocês depois terem a percepção disto. Só uma pergunta. Imagina que amanhã, pessoal, tem uma app Xamarin Forms, eu amanhã farto-me do Xamarin, por qualquer razão, eu consigo exportar isso para Objective-C ou para... Não, acho que não consegues. Consegues trazer do Objective-C e de Android para Xamarin, mas o contrário... Eu acho que não, mas eu não tenho a certeza. Posso estar a dizer uma barbaridade. Até porque aquilo no final... Porquê? Porque tu vais precisar de um jar e eu não sei se isso cria um jar. Eu acho que não. Porque eu acho que se tu criares uma library de Android, ele vai-te criar sempre uma DLL. Estás a perceber? Se tu criares uma aplicação de Android, ele vai-te criar um APK. Estás a perceber? E tu não queres um APK, tu queres um jar. Estás a entender? Então, eu acho que não dá. Fica o dedo no ar. Ok. Eu acho que... Diz. Já vamos no avançado. Falaste aqui da reduzir também o custo, um bocadinho atrás, num ambiente empresarial. Quanto é que custa, por exemplo, para ter uma solução para estas 3 plataformas por ano? Muito sucesso. Eu não sou a mulher dos números, eu sou a parte técnica só. A visão que eu tenho é que o tempo que demora a desenvolver a aplicação é inferior
E eu, como faço um desenvolvimento mais rápido, eu consigo preocupar-me com mais funcionalidades, consigo testar e tenho mais tempo livre, eu acho. E lá está, consigo fazer as 3 plataformas, digamos, ao mesmo tempo e não preciso ter pessoas que saibam as 3 plataformas. Saber as 3 plataformas é muito diferente de fazer aqui o nosso platform. Apesar de a API ter algumas especificidades entre si. Porque depois essas especificidades pequenas facilmente aprendes, porque o core tu sabes e depois a especificidade tu chegas lá. E eu falo por experiência própria porque eu venho do Windows e não acho que seja assim tão tricky depois aprender as especificidades. Ao nível da interface acho um bocado mais tricky, mas ao nível de code behind, de criar a abstração e assim acho que não é. Não. Mas a gente agora vamos ver a Cláudia. Tempo que me falta? É suficiente. Ok. Antes de começar, pronto, o que é que eu tenho? Eu tenho uma máquina muito fixe com 16 GB de RAM. O pessoal não gosta nada que eu diga isto, mas é verdade. Porquê? Porque eu gosto disto. Eu faço swipe de um lado e para o outro, eu tenho Windows, eu tenho Mac. E isto porquê? Porque dá-me um conforto brutal no desenvolvimento do cross-platform. Eu uso Visual Studio, certo? E corro no Mac o Android, que não é este, janela, que é esta janela, ok, está-se assim um bocadinho branco, não estou a gostar, mas pronto, imaginem que isto era preto e tinha ali um botão. E eu também consigo fazer deploy, estás bonito, eu também consigo fazer deploy aqui para o simulador da iOS. Está assim um bocadinho branco, eu não estou a gostar, a gente já olha. Então, como é que eu normalmente trabalho? Normalmente, não estava a funcionar um bocado, mas eu vou mostrar. Eu tenho esta aplicação que me vai projetar o meu ecrã do meu Windows Phone, ok? Porque eu estou numa máquina virtual com paralelos e eu não é recomendado ou é quase impossível correr o simulador. Há umas técnicas com o VMware, mas pronto, eu prefiro, como tenho device do Windows Phone, prefiro correr no device e depois ou faço deploy para simuladores de Android e de iOS ou faço para devices. Normalmente os meus simuladores de Android e de iOS, que este está-se a apertar mal, deixa eu fazer aqui um force e este não gostou, ignorar, eu gosto aqui. E vamos. Precisas de mais RAM, isso está muito bem. Eu vi que sim. Pronto, eu disse que era preto e tinha lá um botão. Está fácil. Mas pronto. Pensei assim, eu estou no Windows, eu faço o meu desenvolvimento no Visual Studio e quando quero fazer deploy, faço para aquilo estar a correr no Mac e assim eu tenho um conforto, não tenho que estar sempre passar do computador para outro, até porque eu tenho um Windows e eu consigo estar a desenvolver no Windows e uso o host. Eu consigo usar este host que eu estava aqui também, eu não disse nenhum botão que era feito. Pronto, vamos fazer comparing. Vou começar por fazer aqui só a criação do projeto para vocês verem, para terem a ideia inicial. Pronto, normalmente nós começamos, onde é que está o Mobile Apps? Nós temos várias aplicações. Tudo o que é de Android está aqui na tab de Android. Conseguimos também desenvolver para aquelas espécies de relógios inteligentes que eles tentam. Pronto, temos os testes unitários e por fora temos o OpenGL também. Os tais bindings, que é a conexão com os o firmware é o 458. A .NET sim. Sim, okay. Acho que sim. Já há um 2, 452. 452. Mas já há. Saiu hoje? Não. Então, provavelmente não tenho isto atualizado. É provável. Até porque eu já tinha um update que eu não fiz. É provável. Eu já aprendi que as apresentações não se devem fazer bem. Pronto, está informado. O que saiu hoje foi o Visual Studio Code que corre já em Mac, em Mac e Linux.
Sim, pronto. Depois ao nível da iOS também vamos ter um conjunto de templates. Temos o template para Watch, temos o clássico, que permite fazer a aplicação da iPad, da iOS e universal, e depois temos condições e por aí fora. E depois temos as mobile apps, que é muito fixe, que me permite então fazer a criação de aplicações chamariformes, que pode ser uma classe libre ou uma aplicação baseada num shared project e numa PCL. O que é o shared project? Foi algo que eu ainda não falei. O shared project é um novo conceito para substituir os fecheiros linkados. Não substituir na totalidade, porque nós podemos continuar a fazer os fecheiros linkados, mas em vez de nós andarmos à procura onde é que está o fecheiro na realidade fisicamente e que projeto é que está, nós podemos criar um shared project e o shared project naquela folderzinha dele vai lá ter então o projeto que depois esse share file vai estar referenciado nas targets e quando é feita a compilação é como se fosse feito um merge daquilo. Nos linked files o fecheiro pode estar no projeto A, que é utilizado depois para o projeto B, e depois quando a gente andamos à procura no projeto B, então mas onde é que está o fecheiro? Afinal está no projeto A. Okay. Ou então está na share folder. Pronto. Eu normalmente, para minimizar as asneiras, eu prefiro a Portable Class Library, porque é como se estivesse a criar uma caixa isolada que não conhece o estado, sabe quais são as plataformas que suporta, mas depois não tem acesso às APIs específicas de cada plataforma, e então aí a dificuldade inicial vai ser maior, porque as pessoas vão dizer mas eu agora não tenho acesso aqui à API Bluetooth, como é que eu faço? Que é a tal abstração que eu estava a falar. Ok? Pronto. Eu agora estou a criar uma aplicação chamada Informes usando PCLs, que ele cria por omissão até à data. Futuramente acredito que seja diferente. Até à data vai-me criar o projeto iOS, de Android, desculpa, e do Windows Phone. Pronto, isso há não tem, não sei o quê. Pronto, como eu estou a usar o Visual Studio e tenho um plugin da Xamarin, ele vai-me tentar conectar ao Build Host. O Build Host não é mais que uma aplicação que está a correr do lado do Mac que me permite fazer a ligação do Xcode com o Visual Studio, ok? Porque a compilação é feita sempre pelo Visual Studio. Quem comprar um Mac pela primeira vez vai ter que instalar primeiro o Xcode e só depois tudo o resto, ok? Pronto, depois aqui, então, eu meto o código e ele agora faz o pairing, ele está conectado. Se eu agora chegar aqui e fazer, vou só minimizar isto, vamos aqui escolher o iOS, o iPhone 6. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o deploy para aqui, agora posso fazer close, posso minimizar isto, e ele agora, pronto, ele deu erro, bom, gosto muito de ti, daqui a pouco faço um rebuild, às vezes é preciso, não, ele não gostou, a gente pode fazer então um clean, porque às vezes o rebuild supostamente havia de fazer um clean e um build, mas às vezes parece que não faz, então mais vale fazermos um clean e depois rebuild para que a coisa funcione. Supostamente devia dar, se não der é porque tem uma DLL está a se queixar, mas pronto, eu não vou perder tempo com isto. Pagas a pasta-vinha? Sim, mas agora não vou estar à procura dela. Pronto, eu já vou correr um projeto e fazer para o público. Mas basicamente o que ele iria fazer era abrir aqui o simulador com a aplicação. A mesma coisa para o Android. O que é que acontece? Enquanto eu para iOS eu tenho a aplicação 12, eu ao nível do Android eu tenho que usar as tools da Google, vou usar o ADB, que é aquilo que vai fazer a conexão com o simulador, então eu digo para o ADB se conectar à máquina com o IP XPTO que está aqui, o Android Player da Xamarin diz-me qual é o IP da máquina e então ele vai fazer, vamos experimentar se este corre. Se não correr a gente anda para casa.
Estas demonstrações normalmente correm sempre bem. Mas pronto, ele tem que fazer deploy para aqui e funciona. Okay? Já devia ter dado. Eu acho que precisar de mais RAM. Pois vai. Ou um processador, ou 2 processadores, ou 3. Olha, a máquina virtual tem 8 GB. Devia ter funcionado, mas. Eu na minha máquina virtual também meto 4 processadores a trabalhar aqui. Ok, já sei o que é que foi. Há bocado, lembram-se que eu há bocado mandei abaixo a máquina virtual, pronto. O que aconteceu foi que mudou. Vamos entrar aqui outra vez. Até vocês veem como é que eu me conecto. Eu venho aqui à pasta do Android SDK, venho à pasta onde está o ADB e faço CD. Sim, mas eu podia ter já uma cena automática para isto, mas ainda não é preciso fazer. Então todas as vezes que eu preciso faço isto à parte. Então é ADB Connect, vou buscar então o IP e faço connect e ele depois dá-me o feedback a dizer que está conectado. Supostamente eu agora venho aqui ao Visual Studio e já está ali. Há bocado eu tinha as coisas preparadas, antes de começar a apresentação, como a máquina deu o berro, eu mandei abaixo e ele perdeu a conexão. Pronto. Agora supostamente ele havia de dar. Eu só gostava de ver aqui hello, chamei formas para a gente ir ver coisas mais bonitas. Mas pronto, enquanto ele está para aqui, então, importante, enquanto ele está para aqui a fazer deploys e não sei o quê, há um ponto importante da aplicação, neste caso no Android, que é na Main Activity, há uma inicialização base do Xamarin Forms que é feita. Esse código normalmente vem feito automaticamente pelo template, em que me diz que, olha, vais iniciar a aplicação como sendo uma aplicação Forms e vais definir como sendo a aplicação base, a classe app, que não é mais do que uma aplicação Xamarin Forms, que depois vai dizer qual é a página root da aplicação, que depois vai ser desenhada em Xamarin Forms. Atenção a uma coisa, não é muito comum misturar uma página nativa, digamos Xamarin Android, com Xamarin Forms, por exemplo. Dá para fazer isso com renders, se eu não estou em erro, e dá para dar a volta à coisa, mas normalmente quando nós pensamos em Xamarin Forms, é muito comum pensar-se de uma ponta à outra da aplicação e não andar ali a fazer um misto de fazer uma main activity de uma forma e depois a página de outra. No final das contas, aquilo não deixa de ser uma página, uma activity, mas não é muito comum que o fluxo não seja as páginas de Xamarin Forms. Significa que tivemos 4 páginas do workflow da aplicação. Eu não posso fazer uma em Forms e as outras em nativo. Eu penso que tu consegues fazer isso com renders e eu acho que isso dá para fazer com renders, mas não é muito comum e pode ser uma dor de cabeça. No entanto, eu acho que não é assim tão difícil quanto isso. Depende, se calhar, muitas das vezes da experiência que as pessoas já têm com os renders, porque os renders trazem-te uma flexibilidade brutal e permitem customizar toda a interface de uma forma nativa, porque tu podes ter a interface que é desenhada para as 3 plataformas de uma forma, mas depois teres numa das plataformas ser obrigado a fazer algo específico. Ok? Deixa-me ver se ele já, estão a ver, ele fez o deploy, já cá tem a aplicação e acaba por ser fantástico. Viram que eu estava no Windows, eu corri para o Mac e tem lá a aplicação e
Prontos, e cá por ter um conforto brutal a fazer o desenvolvimento, principalmente para quem é programadora do Windows, como eu. E depois repara, pôr uma máquina virtual que eu cheguei a tentar dentro aqui do paralelo, de correr o simulador de Android, pá, esqueçam, mesmo que espetem com muita RAM, esqueçam, pá, é muito mais fácil para nós estarmos a trabalhar neste nível. Assim, eu tenho um ambiente montado desta forma, andei muito tempo, andei meses mesmo a ver qual era a melhor forma de eu apostar nisto. Se calhar uma pessoa normal consegue usar um mini-Mac lá dentro de uma gaveta a fazer build host e ter por exemplo, depois um computador Windows para fazer o desenvolvimento todo e faz a coisa bem feita. Depois até pode ter aproveita a gaveta, no carro, assim cá para fora, ter um device na mão e faz deploy, só tem que de vez em quando lá ligar o host, porque já desligamos o Windows, então é preciso fazer a conexão, mas um mini-Mac a um custo baixo também resolve o problema e é o que muitas empresas às vezes até optam por fazer. Eu conheço uma que faz isso. Existe em Portugal uma empresa que eu conheço, que já há 3 anos trabalha com o Xamarin. Só agora é que realmente pôs os produtos cá fora e andou 3 anos a explorar a solução e realmente eles estão contentes também com isso. À medida que nós vamos ganhando experiência nas coisas é que nós também depois conseguimos tirar mais partido delas. Por isso é que às vezes é preferível as pessoas pararem, aprenderem e depois fazer realmente do que tentarem fazer e aprender ao mesmo tempo. Porque às vezes quando nós aprendemos, depois quando vamos fazer, vamos ver as coisas de uma forma diferente e vamos fazer muito melhor. E já temos uma sensibilidade e olhamos para as coisas de forma diferente. Bem, vamos deixar agora a conversa e vamos aqui a fazer stop e vamos aqui a uma demo. Então, pronto. Eu tenho, este exemplo está online, eu tenho 11 demos. Se calhar vou começar aqui por esta do Share Service, do Abstract Action Department. Depois mostro o MVVM, como é que está ao nível do... Ou seja, aqui vou-vos mostrar uma aplicação chamada Informs, que tem o Abstract Department definido e não usa MVVM, ok? Mas depois vou-vos mostrar qual foi a diferença de ter passado para MVVM. E sim. Aqui é a mesma lógica, tudo isto que eu estou aqui a correr está tudo online com guias, depois vocês possam correr com calma, ok? É a mesma estrutura que eu tenho aqui. E então, nós agora, estes apadantes, pronto. Eu criei um projeto do zero. E o que é que eu fiz? Eu fiz todo o desenvolvimento ao nível da PCL, como podes ver, já vamos ver em mais detalhe. E depois, ao nível dos targets, eu não tive que acrescentar grande coisa, a não ser o Shared Service, neste caso, a Main Activity está simples. Olha, neste caso até tenho uma customização para a Action Bar, que está feita até aqui, nem cheguei a fazer ao nível do Render porque não era necessário, mas estou a dizer ali para mudar o ícone. E depois, ao nível da iOS, também só criei o Shared Service, ok? E ao nível também do Windows também foi a mesma coisa. Tudo o resto que está em cada projeto é o que está por omissão. E isso, lá está aquilo que estávamos a fazer, acabei a falar, que é, eu só tenho da base, eu só acrescentei 3 classes, uma por projeto, e o resto está tudo nesta camada que acaba por ser abstrata à plataforma. Então aqui eu vou ter as minhas views e vou ter o meu model. Deixa eu ver se isto já... Se calhar vou correr só para vocês verem.
a aplicação. A aplicação é simples, é uma list view que vai mostrar um conjunto de sessões de oradores e depois clica nos detalhes da sessão, vai ver, dá para ver o detalhe. É aqui que nós reutilizamos muito código na Portable Class Library. Porquê? Porque eu consigo testar todo este código que está aqui e com isto eu posso até criar ainda outra layer que eu depois posso reutilizar a outro nível. Vou-vos dar um exemplo. Imaginem que eu tenho uma aplicação mobile que acede a serviços. Mas por outro lado, eu também vou ter um website. Pode até ser um spa. A Mónica vai falar disso para a semana. Essa aplicação depois pode consumir os serviços da minha aplicação mobile. Então o que é que eu faço? Eu crio um projeto que vai ter, digamos assim, essa funcionalidade, a camada de serviços, e depois o meu site web consome esses serviços e a minha aplicação mobile também consome esses serviços. E aqui ainda estou a ir mais longe do que as aplicações mobile. E isto acaba por ser fantástico. Se eu tiver back-office, back-end, back-office, front-end em web e as aplicações mobile todas a utilizar a mesma camada de serviço, é muito bom, porque eu faço uma camada de serviço que é consumido por várias plataformas, testo aquilo, em termos de desenvolvimento eu ganho muito tempo, em termos concretos, o testão em si, não sei dizer isso, já não tenho essa noção, não chego a esse nível, mas dá para termos uma ideia e ficarmos com uma ideia, por exemplo, se calhar, se quem estiver interessado em ver isso em mais detalhe, vale a pena pensar tipo, que seria o custo de fazer o consumo para o back-office, o consumo para o back-office e o front-end e o web pode ser praticamente o mesmo, mas fazer aquilo, o desenvolvimento para os serviços para esta camada, fazemos depois para iOS, para Android e para Windows. E andamos aqui a fazer sempre o mesmo código, nunca mais saímos parece que é sapatório. Se a gente fizer só uma vez, vamos ter muito mais tempo para fazer mais funcionalidades e melhorar, a meu ver. Depois, vamos aqui correr então isto no KitKat, no Android, no E é o Lollipop. Pronto. Aqui, enquanto ele está para aqui a trabalhar, o que eu tenho? Lembram-se daquela parte que eu dizia que tem que haver um mapa, que é a inicialização. Então eu tenho aqui também page, vai ser uma navigation page, vai ter a session view. Quando eu preciso de navegação na minha aplicação, a minha página root tem que ser uma navigation page. Eu só posso ter uma navigation page, ok? Eu não posso estar a dizer que aqui tenho uma navigation page e a seguir mais à frente eu vou ter outra navigation page. Por exemplo, nós em Windows conseguimos ter uma frame root e dentro de uma página ainda conseguimos pôr outra frame, que por sua vez depois faz a navegação. Mas calma, aqui a regra do jogo não vai tão longe, porque tem que haver uma certa limitação. Depois, por causa de todo o comportamento, que é andar para trás, é andar para trás numa frame ou andar para trás noutra frame, então pode criar problemas, então é preciso ter essa noção. Depois dá para customizar, ele já correu, cá está. Basicamente isto não é mais do que uma list view que eu posso-vos mostrar aqui o código, em que tem aqui o data template, que é um view cell, que depois tem toda a definição, digamos assim, do template. Isto está para reutilizar mais código, era uma das guias que eu queria fazer, reutilizar código de que forma fazer controlos que depois são reutilizados. Porquê? Porque eu aqui tenho 3 ícones, o que só muda a imagem e a funcionalidade. Então criava um controle em que eu dizia, olha, neste controle usas este ícone e usas este comportamento. Isso era uma das guias que eu gostava de fazer, talvez. Basicamente a aplicação é esta, então se eu vier aqui à parte do detalhe, veem que ali aparece o íconezinho para voltar atrás. No Windows Phone não vai aparecer esse ícone e nós vamos usar o back button
e no iOS já vai aparecer. Depois podemos pôr então um like, podemos dizer que gostamos. Isto tudo são meras funcionalidades que é partilhar. No caso da partilha, depois isto já é customizado e é isso que nós vamos ver. De que forma é que isto acontece? Então, se eu tiver, como isto não é uma aplicação Model View Model, eu vou ter a minha página e no code behind da página eu vou ter então aqui um conjunto de sessões que vão ser inicializadas no construtor e depois vou ter uma propriedade que vai estar binding, deixem-vos mostrar, que vai estar binding aqui, aqui, ou seja, eu vou dizer item source, tu vais ter conhecimento dos sessions, que vai estar definido em code behind e esses sessions vão ser usados através do binding context, digamos que é o objeto que está em contexto, ok? Ou seja, eu tenho uma página que tem um contexto, nesse contexto eu tenho um objeto que depois eu consigo aceder às propriedades desse objeto. Então o contexto da minha página, neste caso, é ela própria, que por sua vez vai-me permitir dizer que à list view vais ao contexto, que é a página, e dás-me cá as minhas sessions. Como eu estou a usar um Observable Collection, que é uma implementação do Identification Property Change para Collections, vai fazer com que quando eu obter sessions, esta lista, depois a interface vai sendo atualizada. Depois, qual é o momento que eu carrego a informação na interface? É quando a página vai aparecer, eu vou, neste caso, tenho um workaround que é tipo, olha, se não tiver sessions, carrega, ok? Porque se a página voltar atrás, temos que garantir que ele não vai estar ali a fazer carregamento constante. Em certos casos podemos precisar fazer um refresh, mas pronto, neste caso a funcionalidade ficou assim. Depois tenho um data source, que aqui até é estúpido, é hardcoded. Uma das guias que eu gostava de fazer era a conexão aos mobile sites. Como vocês veem, isto é tudo hardcode, porque primeiro mais vale começar com o simples e depois começar com o mais complicado. Então o meu objetivo foi inicialmente eu tenho hardcode e agora nas guias seguintes aquilo que eu gostava era agora vamos pegar isto e vamos conectar, por exemplo, aos mobile service ou um web API, até pode ser um backend de Java ou de PHP, que já o pessoal parece que gosta disso. E então, pronto, mas compreende. Depois, pronto. Todas as funcionalidades associadas à seleção dos objetos, à seleção do favorito, do share e por aí fora, é tudo no code behind, está tudo no contexto, através de event handlers, ok? Aqui no caso, desculpa lá, já passei, não, está aqui. Sara, só uma pergunta. Sim. Tu há pouco mais no início da apresentação falaste no paralelo entre Nuget e Component Store. Sim. Como é que isso funciona na realidade? Por exemplo, se eu quiser colocar aí um componente qualquer para o version of control... Então vamos fazer assim, deixa-me mostrar-te agora o share, depois vou mostrar o view model e depois vemos isso, está bem? Que é para não perdermos o foco do segundo intermediário. Okay. E eu já mostro isso em concreto, já vou Visual Studio, o Xamarin Studio e já vejo isso. Não me deixem sair sem mostrar isso. Ok, aqui está. Este método, ok, é um event handler que eu subscrevi na interface e que eu reconheço a abstração do shared service, ok, vou-vos mostrar, não é mais do que eu vou ter um método que é share, que leva um título, que leva um status, que leva um link, ok? E depois, nas implementações, eu vou ter que implementar aquilo e a gente já vai ver como, pronto. Algures, no mundo, alguém implementou esta interface e registou-a e quando o código correr aqui, ele vai saber qual é a implementação. Ele não quer saber qual é a plataforma, mas alguém vai dar, e aí isto chama-se Dependency Injection, ou seja, eu estou a registrar algures uma implementação de uma dependência que depois
vai ser obtida através deste Dependency Service, ok? Depois, através disso, então eu sei que tenho um método, share linked, e depois eu consigo fazer a partilha. Então, como veem aqui, o códigozinho até é super limpo, certo? Eu até consigo criar um texto para isto, para garantir, através de, se eu criar uma implementação do Share Service, que seja um mock-up, eu consigo criar uma abstração da implementação e depois, quando eu estiver a testar, é super simples. Então, como é que é isto na realidade? Que era aquilo que eu estava a mostrar. Então, aqui na pasta de Services, aqui na pasta de Services, então eu vou ter a implementação da interface, ok? E vou ter então a implementação do método. Neste caso, quem já programou Android vai olhar para este código e vai dizer: ah, mas eu reconheço isso. Pois reconheces, porque o nome dos objetos em Android tem os mesmos nomes em Xamarin. Isso é muito bom para quem desenvolve Android, que chega aqui e consegue se adaptar facilmente, ou quem está em C# consegue, tipo, olha, eu agora quero a funcional X. Procura como é feito em Android e depois é só fazer o mesmo código em C#, ok? Depois, se nós viermos aqui à aplicação de iOS, já vamos ver que a implementação não tem nada a ver. E é aqui que muita gente tem maior dificuldade, é criar a abstração disto. Neste caso é muito simples, porque os parâmetros que entram são muito simples, mas em alguns casos os parâmetros que têm que entrar, nós pensamos de uma forma inicial que é: epá, mas eu aqui quero mandar batatas e aqui quero mandar cenouras, como é que eu faço? Temos que encontrar um meio termo de forma a mandar os dados que eu preciso para um ou para o outro. E às vezes é aí que o pessoal tem um bocadinho mais de dificuldade e é preciso tentar olhar as coisas de uma forma mais geral e não tão específica à plataforma. Como bem, depois a implementação a nível do código não tem mesmo nada a ver. Depois, mais fixe, que é nesta parte que eu gosto, tipo, ao nível de, enquanto que ao nível da iOS temos métodos de código, ao nível de Windows Phone inicializamos um share link task, fazemos um show e bora lá. Okay? E é extremamente simples. Okay? Às vezes mais vale começarmos com coisas simples e depois irmos evoluindo em coisas mais complicadas, para depois estes conceitos sejam mais familiarizados quando nós estamos a fazer desenvolvimento. Vou-vos mostrar agora ao nível do ViewModel, que é uma das demos mais recentes, e agora vamos ver quais foram as alterações que eu fiz para ter passado de uma aplicação normal, digamos assim, para uma aplicação de MVVM. No entanto, esqueci-me de um pormenor, que eu mostrei-vos a classe que implementava a interface, mas não disse onde é que era o momento, se calhar alguns de vocês deram conta, o momento em que ele faz o registro. Mas eu mostro-vos antes de começar a falar do MVVM. Aqui, entretanto, pronto, isto é um seguimento de guias e aqui eu já tenho suporte para o INRT, ok? Daí eu ter aqui já o projeto, que já foi um projeto que eu adicionei à parte, que acredito que futuramente esteja incluído nos templates by default. Mas pronto, para já, também ainda está em versão preview, acho que agora no build ainda não estão. Vamos então aqui só ao registro, porque esqueci mesmo desse pormenor e é importante. Não deixa de ser um tópico um bocadinho avançado, a parte do Dependency Injection, mas pensem assim: eu tenho uma interface que define a minha abstração, tenho a implementação, e eu depois só tenho que chegar na classe, fazer aqui um build para ele chegar. Deixa eu agora saber, que ferramenta tem que usar para isso? Para o Dependency Injection? Neste caso, estou a usar o que eu chamaria de e já te dá. Já traz, sim. Tu tens o MVVM Lite, que traz o Simple IOC, certo?
E depois tens outras coisas, mas eu Podes aqui... usar outras coisas? Sim. Cancelamento, Desde que tenha suporte para as várias plataformas. Podes, desde que tenha suporte para as várias plataformas. Neste caso, eu preferi manter as coisas simples. Acho que é para fazer as neiras, estou já. Eu preferi fazer as coisas simples e então usar ao nível do que é que a Xamarin nos fornece. Neste momento dizemos que vamos registar o shared service, a dependência, e depois ele sabe fazer tudo o resto. Depois ele, por reflection, ele vai buscar aquilo que ele precisa e não nos preocupamos. Se nós estivermos a fazer algo deste género e nos esquecermos de pôr esta linha de código e aquilo devolver novo, vocês vão se lembrar, pois é, falta aquilo. Atenção que isto tem que ser fora do namespace, ok? Então ainda está a compilar, mas pronto. Para vocês terem ideia, é extremamente simples, é só pôr ter a interface, é só pôr aquele registro, é depois na Portable Class Library. Até pode não ser só na Portable Class Library. Eu na target posso, numa outra implementação, eu depois usar o Dependent Service para buscar a qualquer momento aquilo. Está bem? Vamos aqui, então, o que aconteceu? Agora aqui, pronto, aqui ao nível, onde está a compilar, ao nível do Session Service, eu deixo de ter o contexto deixa de ser a página, ok? Aqui já tenho o Navigation Service para navegar depois para a página seguinte, depois posso falar um bocadinho disso, mas digamos que eu vou reduzir o meu código aqui só tenho o carregamento, o load dos dados, quando aparece, tenho um workaround para não me selecionar a cor do item selecionado, ok? E tenho aqui depois a parte para navegar para a página de detalhe, só, ok? Porque tudo o resto vai estar então na ViewModel. E a ViewModel, neste caso, até está aqui definida no contexto, podia estar em code behind, ok? Eu é que defini aqui, porque eu depois preciso de passar aqui com um static resource, porque depois, bem, não vou estar a complicar, mas mais à frente eu precisei de ter acesso ao contexto do ViewModel dentro do data template, e então para resolver um problema que toda a gente estava a queixar, eu desta forma consegui usar um binding de algo que é estático e não consegui. Acho que já estou confuso. Eu tenho uma list view, certo? Dentro da list view eu vou ter um data template, que é aquilo que define o template de cada row, de cada linha. Mas quando eu estou ao nível dos botões, do like, do favorito e por aí fora, quando eu clico, eu clico numa imagem e o comando, que é aquilo que faz efetuar o comportamento da online, vai estar na ViewModel. Mas no momento que eu estou naquele contexto, o contexto vai ser o objeto, a session em questão. Então eu tenho que, para aquelas opções, eu tenho que conseguir buscar a ViewModel em contexto e dizer, não, eu não quero o item, a sessão em si, o objeto de sessão, mas sim a ViewModel. Há quem ponha o comportamento do botão no model, que eu acho que está errado, porque o comportamento tem que estar na ViewModel, ok? Então, daí, tiro isso. Pronto. Ao nível da ViewModel, então nós vamos ter aquilo que eu estava a falar, que é, a ViewModel vai conhecer os sessions, as sessions saem do code behind da página, a página tem que ter o mínimo de código possível, e depois vou ter então os tais comandos que, quando eu quero fazer uma ação, eu chamo o comando e ele faz aquilo que eu quero. E eu depois posso ou não mandar o objeto se eu quiser, pronto, depende. Aqui não usei também nenhuma framework, não estou a usar MVVM Lite, eu gosto muito de MVVM Lite, sou um super fã. Mas eu preferi manter mesmo muito simples e eu prefiro depois ter um outro exemplo em que eu mostro então como é que se vai usar MVVM Lite. Mas pá, no fim das contas vai tudo dar ao mesmo,
depois as pessoas só têm que usar aquilo que é mais confortável. Como eu, de aplicações do Windows, usava muito o MVVM, depois acabei por trazer esse conhecimento, mas a Xamarin acaba por nos dar isto de borla. E há outras frameworks, não é só essas, mas pronto, é um bocado isso. Não sei se têm alguma dúvida relativamente a isto, não sei se foi um bocado confusa. Uma das coisas que eu sempre... Eu utilizei Example em Silverlight e uma das coisas que eu me bati muito na altura era a interface tática. Sim. Era difícil conseguir perceber que elementos é que eu podia usar, que eram compatíveis. Como assim? É que a framework de Silverlight é diferente da framework de Silverlight para o Windows Phone, para o WPF. Há diferenças de namespace, há diferenças... Não nos controlem por isso, mas em termos... Eu não tenho canais. E isso nós, através do cliente, conseguimos gerar código de exame para... Consegues para aplicações Windows e para Silverlight conseguias, acho eu. Para a Xamarin não consegues. Há quem fale nisso, há quem anda a falar nisso, que era muito fixe termos isso, mas como está a acontecer o build, e eu não sei o que é que vai acontecer no build, às vezes até poderiam dizer coisas bonitas tipo essa, mas eu não tenho certeza e até à data não é possível isso. Até porque, repara, a Microsoft tem XAML para WPF, para Windows Store Apps, né? E para Silverlight. Tudo isso são namespaces diferentes, são XAMLs diferentes. Agora com as Universal Apps tu consegues, digamos, ter o mesmo XAML, está tudo no mesmo namespace, mas esse XAML é diferente do XAML da Xamarin. Pensa assim, o XAML da Xamarin é XAML dos objetos deles. Até mesmo os nomes são diferentes. Enquanto tu, numa aplicação Windows, tu tinhas o Start Panel, ativaste o Start Layout. Há nomes que diferem um bocadinho, mas depois de entrar neles, depois já familiarizo. Eu gostava de ter feito um artigo que era tipo, passar de um para o outro e dizer algumas diferenças, acabei por não ter tempo para isso, mas os nomes não são muito diferentes e chega-se lá facilmente. Por exemplo, em vez de teres foreground color, tens test color, background color é na mesma, pronto, tens assim algumas diferenças, mas porque a API foi criada dessa forma, estás a entender? Um bocado por aí. Não sei se tem alguma dúvida. Assim, todos estes exemplos estão online, vocês podem correr, podem estudar. E se tiverem alguma dúvida, podem criar um issue lá, que eu depois vou lá ver. Okay? Agora vou-te responder à tua questão, antes que eu não me meta na rua, porque eu acho que já estou a passar o tempo. Não? Um bocadinho. Pronto. Então, quando nós falamos de NuGet Package, ao nível de, digamos assim, de aplicações, da aplicação, quando estamos no Visual Studio, nós vamos ter esta interface que nos vai dar, vamos aqui para o online, podemos ir para os instalados, neste caso temos o Xamarin Forms instalado, mas se a gente formos para o online, vamos ter vários feeds. Neste caso tenho o NuGet, tenho da Microsoft e tenho da PostSharp, porque instalei aqui as tools da PostSharp. Aqui, todos estes nuggets são ou código ou DLL, ou os dois, depende muito do que o nugget traz. Estou aqui, chegas aqui e instalas, imagina, o JSON.NET é muito conhecido para serialização em JSON, instalas e usas e abusas sem problemas nenhum. Ao nível dos tais componentes, tu aqui já não tens. Vamos então só criar aqui, vamos abrir. Não, vou criar um projeto novo para vocês verem diferente. Então, vou criar uma solução. Pode ir para ali, pode ser um Xamarin Forms. Vou dar um nome to delete, que é para saber que depois tenho que apagar. Ele vai criar a mesma estrutura, com uma diferença,
como eu estou a correr no Xamarin Studio para o Windows, o que é que eu vou ter? A Portable Class Library e o Android, que é uma coisa que eu não falei há bocado, ok? Se eu for para o Xamarin Studio, o que é que eu vou ter? Vou ter Android e vou ter iOS, ok? Ou seja, se eu quiser, eu não consigo correr aplicações Windows no Xamarin Studio, daí a vantagem do plugin também para o Visual Studio. Eu consigo ter todas as plataformas, é só escolher qual é o projeto que eu quero correr, por aí fora, e é muito mais fácil. Pronto. No entanto, aqui o To Delete vai ser uma PCL e a aplicação de Android vai ser uma aplicação de Android normal. Depois, eu, por exemplo, ativaria este To Delete, este fecheiro To Delete vai ser a aplicação, mas pronto, não há grande diferença. Nós vamos ter aqui o fecheiro de package, que é relacionado com o NuGet Package, que tem quais são os packages que estão instalados. Neste caso, eu tenho aqui então a minha pasta de packages, que viram que é diferente relativamente ao Visual Studio. Eu aqui consigo fazer um update, ou um restore, ou fazer um refresh, ou consigo fazer um package. Consigo inserir, digamos aqui, por si, vamos aqui está o JSON.NET, eu podia selecionar, podia adicionar o pacote e, digamos assim, a referência seria adicionada. Mas isso não é um componente store, não? Ou é também? Não, aqui é um NuGet ainda. Se repararem, a diferença entre o de Android e a PCL é que no de Android eu já tenho acesso a um componente e na PCL eu não vou ter. Isto significa que o componente vai ser adicionado apenas ao projeto e aqui depois eu tenho aquilo que eu quiser. Tenho vários pacotes que eu posso selecionar e posso adicionar à aplicação, até posso fazer a experiência de adicionar e ele neste caso vai-me adicionar a componente que está aqui, ok? E depois aquilo que muitas vezes os NuGets não trazem, que é, digamos assim, a documentação para que as pessoas comecem a utilizar. O JSON.NET, ao nível dos NuGets, abre uma página que ajuda o pessoal a perceber o que é que tem que fazer com aquilo. Mas nem sempre isso acontece. Ao nível do pacote, pronto, fica aqui adicionado, digamos, o pacote, ele depois adiciona as referências associadas, que são estas duas, ok? São pelo menos essas duas, ele vai também instalar, também, pronto, ele vai instalar isto, se eu não estou em erro, ok? Mas também existe o NuGet dos Azure Mobile Services, que também podia ser utilizado. A diferença, por exemplo, ao nível dos NuGet Packages, pronto, este fecheiro dos packages fica com os packages que estão instalados e as componentes, eu tenho que vir aqui à pasta de componentes ver quais são os componentes que estão instalados. Espremidinho, é tudo a mesma coisa, só que com nomes diferentes e fontes diferentes. Porque os componentes basicamente são DLLs, não É a mesma coisa, sim. Só traz bónus, exemplos e documentação. Pronto. E eu acho que, se eu não estou enganada, foi a primeira solução que o Xamarin Forms teve. Porque, entretanto, depois, como a Xamarin começou a trabalhar também em parceria com a Microsoft para trazer os Xamarin Studio, depois também houve interesse em trazer os NuGets e por aí fora, e as coisas foram evoluindo. Os NuGets, o suporte para NuGets, diria que se calhar tem um ano. Porque eu lembro perfeitamente de ter saído isso e o pessoal andar a batalhar e assim. Mas pronto. Depois, quando vocês andam à procura de algo, muito facilmente vocês vão encontrar componentes para iOS e Android na parte dos componentes e mais coisas relacionadas com o .NET ao nível de DLLs. Mas depende, porque, por exemplo, eu acho que de uma forma geral, se eu quero alguma coisa específica para Android e para iOS, se calhar vou mais rapidamente procurar nos componentes do que nas DLLs. A Xamarin lançou um desafio que era o pessoal fazer plugins para dar funcionalidades, por exemplo, de acesso ao GPS, de partilha, de escrita de fecheiros na store local, por aí fora. Então o pessoal o que é que criou? Criou NuGets
que depois tinha as referências para as várias plataformas e instalavam aquilo, depois cada plataforma usava a sua DLL que o Nuget tinha. Mas pronto, isso já é mais recente, e então agora já começa a haver mais algumas coisas, mas antigamente se calhar havia mais ao nível da componente byte. Se calhar muitas vezes é preferível procurar nos dois sítios, porque pode não haver um, mas pode haver no outro. E assim, depende, por exemplo, ao nível do chamaria alt, que é para a autenticação, sei que está no componente, para redes sociais também está no componente, provavelmente não está no Nuget. Pronto. Por exemplo, ao nível de push notifications, o componente para o GCM está no componente, pronto. Porque algumas coisas, lá está, não foram criadas inicialmente neste contexto e não nos Nugets. E achas que alguma vez o Xamarin vai migrar os componentes todos para o Nuget? Ou vão adicionar apenas suporte para o Nuget? É assim, em parte quase que me faria sentido, porque aquilo é muito parecido a um Nuget, mas isso são coisas que eu não sei responder porque eu não sou a roadmap. Sim, claro. E repara, muita gente se calhar usou o Xamarin Studio e se calhar nem é developer, não começou a carreira no Visual Studio como se calhar nós começámos, e se calhar quando pega no Visual Studio, no Xamarin Studio, vai aos componentes e para ele é natural e os Nuggets, eu já ouvi falar nisso, mas não. E até porque nem todos os programadores, principalmente os mais júniores, estão familiarizados com o conceito de Nugget. Okay? Agora o tema já está mais banal, mas sim, mas ainda há muitos júniores que perguntam o que é isso. Não é de admirar, atenção, não é de admirar. Não é de admirar. Mas quem tem mais experiências viu os nuggets a aparecer, viu isso, até porque antigamente nós sacávamos um zip, fazíamos um zip, adicionávamos uma pastazinha a dizer external div e pronto. E é isso. Pronto. A experiência do Xamarin Studio, a experiência do Xamarin Studio ao nível do Mac é a mesma coisa, por isso não vale a pena estar, não vale a pena estar a falar mais nisso. Basicamente é a mesma coisa. Não sei se têm mais alguma questão. Se tiverem alguma questão podem, depois já vos dou o endereço. Se depois mais tarde tiverem a explorar, eu também costumo estar às vezes no Twitter a falar com a malta, depois chegam ao pé de mim, é como se me conhecessem há anos e eu tipo, que és tu? Não, falámos do tri. Ok. Pronto. Mas acontece isso. Mais alguma dúvida, algumas questões? Não? Ok. Pronto. Aqui está. Eu ainda não tinha feito grande barulho ao nível do Shine Community Workshop. Isto nasceu fruto do meu trabalho para o INEI, do exemplo. Depois eu tive um amigo que é Xamarin Insider, que achou piada e então queria usar estas demos lá na África do Sul. Então eu disse, ok, eu quero manter o meu exemplo do INEI, a história, vamos criar um projeto que é o Xamarin Community Workshop e vamos criar aqui workshops que podem ser utilizados por ti, por mim, e assim temos menos trabalho, reutilizamos os exemplos uns dos outros e às vezes os oradores nem sabem o que acabem de falar e se tiverem acesso a uma coisa de mas esta demo, mas eu também tenho aqui a apresentação. Fixe, vou já estudar isto e amanhã já estou a arrumar e a falar sobre o assunto. E o objetivo disso é mesmo isso. Quem quiser participar, esteja à vontade. O André prometeu fazer uma demo sobre base de dados. E então vai ser um dos próximos candidatos aqui ao projeto. Estejam à vontade, o projeto não é meu, foi iniciado por mim, mas é para todos nós, ok? Mas, obrigada. E